E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aí para o nosso conteúdo semanal e essa semana vai ser um pouco diferente. Ao invés da live, a gente vai ter um especial aqui. Eu vou estar falando sobre céu na Unreal, como montar o seu céu com nuvens, sem nuvens, dia, noite, chuva, enfim. Vão ser vários efeitos e eu vou tentar passar aqui o máximo possível de conteúdo para vocês, conteúdo de qualidade como nós temos feito aí ao longo das semanas, ok? Para montar essa cena aqui, eu utilizei um asset, chama Spring Landscape. Ele está gratuito no Marketplace da Unreal, mas se você não quer entrar lá e baixar, quiser pegar essa cena do jeito que ela vai estar ao final desse vídeo, é só entrar no nosso WhatsApp e a gente vai estar disponibilizando o download dessa cena, ok? Então você pode entrar lá, baixar, testar e ver aí como foi feito. Se você não faz parte do grupo do WhatsApp, é importante que você entre, até porque as vagas são limitadas, é até o limite que o WhatsApp permite lá. Então vai estar na descrição do vídeo o grupo, e aí tenta entrar lá, fazer parte, porque é importante você estar o mais próximo possível da gente, ok? Então vamos lá. Para começar, eu vou mostrar aqui, a gente tem o céu padrão da Unreal. Então se eu vim aqui no nosso Place Actor aqui, se você não tiver essa janelinha, é só vir aqui e habilitar. Vem aqui no Place Actor e pega o BP Sky Sphere e arrasta para a cena. Esse é o céu mais básico, padrão, que é o que vem com a Unreal. O que a gente tem nele para poder configurar e determinar ali alguma variação e tal do que a gente está vendo aqui? A primeira opção é definir qual que é o nosso sol. Então vai ser, nesse caso aqui, ó, o meu Directional Light, que é uma luz que eu tenho aqui, que ela serve para indicar a direção da luz do sol, ok? Vou colocar um valor nela aqui, ó. Então essa seria a minha luz do sol. Então indico ela, selecionando aqui o nosso BP Sky Sphere, indico ela aqui, ó, Directional Light, e vou pegar ela aqui. Então agora meio que o meu céu vai ser definido por conta dessa luz aqui. Então eles vão estar vinculados. Se a gente olhar ali, ó, meio que a gente tem aqui, ó, o céu inteiro fora, meio que cobrindo toda a cena como uma grande esfera. E aqui a gente tem o nosso terreno, ok? E lá em cima a gente tem, ó, o nosso sol. A posição desse sol é definida por aquela luz. Então a gente consegue modificar alguns parâmetros do céu para ajustar o posicionamento dessa luz, para indicar se é dia, noite, enfim, a gente vai ver isso na prática. Mas antes, o que é importante eu ter na minha cena aqui? Post Process, então esse Post Process Volume, que é o nosso controle de pós-processamento. Ele vai ajudar a gente a ter alguns efeitos. Nesse caso do nosso sol, o glow, que vai ser muito importante. Importante saber que esse efeito só acontece enquanto eu estou olhando de dentro dessa caixa ali. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentá-la. Vou colocar aqui 5.000 por 5.000 por 5.000, para que ela pegue toda essa área aqui, para que enquanto eu estiver dentro dela, eu tenha o efeito sendo aplicado. Existe a opção de você vir aqui e habilitar esse Infinity Extend Unbound, ou seja, ele não tem limite essa caixa, ela vai ser a cena inteira. Qual que é o problema da gente utilizar isso? Ele pesa um pouquinho mais no processamento, então eu prefiro deixá-la um pouco maior, pegando toda a área ali da cena, ok? Então, aqui a gente já tem alguns controladores, um deles que a gente vai utilizar é o Bloom, ó. Você vê que o céu já ganhou um glow, sem ele, ó, ele fica, o céu e o sol ficam meio que sem esse glow. Então vou colocar ele ali. Outra coisa que a gente vai fazer, vir aqui no Light Source e configurar um pouco, ó, a gente pode configurar um pouco a iluminação desse sol, a intensidade, e se você vir aqui no BP Sky Sphere,
A gente tem aqui, ó, o brilho. Então, quanto que a gente quer que esse sol brilhe, a intensidade dele ali, ok? A velocidade de animação das nuvens, vou jogar um valor mais alto, ó, dá para ver que elas estão se movendo. Isso é legal. Até tem muita gente que faz o céu da Unreal com HDR. É legal? Dependendo da situação até é. Mas esses detalhezinhos do sol, da nuvem poder se mover, de ter alguns elementos mais dinâmicos, vão tornar a sua cena bem mais bonita. Então, se você puder fazer utilizando os recursos que eu vou mostrar, é melhor por conta disso. Sua cena vai ficar mais viva, né? Ok? Eu vou deixar aqui como estava, uma velocidade menor. Aqui tem a opacidade das nuvens, então se eu quiser que elas fiquem mais visíveis ou menos visíveis, a gente consegue mexer aqui. O brilho das estrelas, quando a gente está à noite, então eu poderia ter essa cena à noite, então a gente tem a possibilidade de configurar o brilho das estrelas. Aqui a gente tem o tom, então essa cor aqui, nesse momento ele não está dando diferença porque ele está sendo definido, ó. A gente está falando assim, ó, as cores são determinadas pela posição do sol. Então, como essa opção está marcada, o nosso sol aqui, ó, é ele que vai determinar o tom do céu. Então, se eu mover ele e apertar em Refresh Material aqui, ele vai atualizar o meu céu. Então, dependendo da posição da minha luz aqui, esse aqui, ó, dependendo da posição da minha luz aqui, ele vai determinar onde vai ficar o sol, qual que vai ser o tom do nosso céu. Então, por exemplo, estou apontando para cá, então nosso sol teria que estar ali para trás. Se eu der um Refresh Material, você vai ver que o sol veio aqui, ó, exatamente nessa relação, ó, colocar assim, ó, nessa relação da seta da minha luz. E se ela tivesse assim, em teoria, teria que ser noite. Então, refresh. Ó, aqui está um sol poente, né? Ele estaria quase se pondo ali. Aqui estaria mais escuro e tal. A gente consegue ir ajustando pela posição do sol. Ou, se eu desmarcar isso aqui, e aí a gente coloca... Deixa eu zerar um pouco. Opa. Vou tirar aqui a referência do meu sol. Eu conseguiria também indicar o brilho, o tom ali, pelas cores aqui. Então, ó, às vezes você quer um tom muito específico, quer chegar num céu muito específico, desmarca lá aquela opção. As cores são determinadas pela posição do sol, e aí faz na raça aqui. Então pega umas fotos referências e tal, e você seta o céu ali do jeito que você gostaria que ele ficasse. Então, ó, eu vou pegar aqui essa luz agora, deixa eu dar um zero, zerar aqui a posição dela, aí, ó. Então, o que acontece? Você consegue definir a cor específica que você quer para o céu. Então, puta, eu quero exatamente esse tom, aquele momento do dia X, então você consegue fazer dessa forma. E aí, é muito importante que um dos efeitos que são indispensável aí quando se trata de cena externa é o nosso fog. Então, vem aqui, digita fog no Place Actor, e a gente tem dois, ó, tem o Atmospheric Fog e tem o Exponencial High Fog. A gente vai utilizar o Exponencial High Fog, que aqui até está meio forte, ó. A gente vai usar um valor bem menor. Mas o que ele vai criar? Ele vai criar essa névoa, vai criar essa atmosfera ali pra gente, ó. Então, ele vai ajudar muito no ganho aí do realismo da nossa cena. Então, aqui nesse fog, ó, eu vou colocar um valor bem baixo aqui, tá vendo? Ó? Você percebe que tem aqui, mas é bem sutil. Você consegue controlar aqui, ó, a altura, né? Então, ó, veio aqui tomando toda a cena, ou ele pode ficar só mais um fog mais embaixo ali, ó. Isso vai tornar a cena mais interessante. Ok? Então é uma possibilidade.
E aí, ó, eu tenho a opção também aqui de ter um outro fog, ó, um second fog data, e a gente vai mexendo nesses parâmetros para poder ajustar ali aquilo que a gente acredita que é o mais bonito, mais interessante para a cena em si, ok? Então, o fog é indispensável quando você está trabalhando ali com ambientes assim que são muito distantes, que você tem muita vegetação ou tem muita paisagem. Eu acho que o ideal é utilizar ele para ganhar essa profundidade aí, ok? Então a gente já setou isso aqui, a gente só usou o que já tem por padrão na Unreal, a gente nem utilizou ali os recursos que são por fora ali, que dão mais um ganho. Mas a gente consegue, ó, fazer um último ajuste aqui no céu. A gente conseguiria, por exemplo, nas cores aqui, a cor do horizonte, a gente tem a cor das nuvens também, ó. Tá vendo, ó? Então, aquelas nuvens que pegam um pouco do reflexo do sol naquele momento do entardecer, a gente conseguiria fazer. E a gente tem um overhaul color que ele passa uma cor por cima de tudo. Então, ó, esse aqui não é tão interessante, mas às vezes para um ajuste fino é legal. Então, putz, eu precisava que esse céu fosse um pouquinho mais azul. Então eu puxo aqui, ó, de leve um pouquinho mais azul, entendeu? Não, um pouquinho mais alaranjado. Tá vendo, ó? Então, com ajuste leve e fino, eu consigo chegar num resultado ok e interessante. Aqui o Cloud Speed, vou colocar 10 por enquanto. Ó, então, a gente conseguiu montar aí um céu interessante, ok, que resolveria os nossos problemas de uma forma simples, rápida e prática. Esse é o céu básico da Unreal. Vamos deletar ele e utilizar uma outra opção de céu que a gente tem aí, ok? Vou dar um delete aqui, vou vir no nosso... A gente tem o fog aqui também, né? Qual que é o outro céu que a gente pode utilizar? O Good Sky. Ele é gratuito, você consegue encontrar ele aí na Epic Store. E aí você consegue adicionar ele ao seu projeto. O que ele tem de diferente? Ó? Se eu vim aqui abrir Blueprint, eu vou arrastar essa Blueprint e soltar. Aqui no caso, ó, ele está à noite. Vamos aproveitar que a gente não mexeu à noite naquele outro cenário e vamos fazer nesse. A gente tem vários parâmetros aqui para a gente poder setar a nossa cena. Vamos configurar a cena como se ela estivesse à noite ali, ó. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, stars, aqui, o tamanho do sol, tal, a cor das estrelas, o brilho das estrelas e o V-tile delas. Ou seja, se você olhar aqui, você vai perceber que elas estão muito grandes. Eu quero elas menores. Então, eu vou colocar 4 aqui, ó. Vira um céu estrelado mais interessante. Eu posso vir aqui e colocar um tom, ó, por exemplo, um tom mais azulado nelas, já vai dar uma outra cara. O quanto elas vão brilhar, deixa eu colocar 2 aqui, ó. Então você já vê que é um céu bem estrelado, marcado ali. Eu poderia fazer algo mais sutil, aí vai depender muito da proposta artística e daquilo que você quer atingir, ok? Vamos para as configurações que esse Good Sky tem, que nos ajuda muito. Uma delas é isso aqui, ó. Time of the day, então é o momento do dia, ó, se eu quero um amanhecer, entardecer, se eu quero um horário ali mais no meio do dia, aqui à tarde, aí aqui, ó, chegou a noite. Então a gente tem, ó, o ciclo aqui de 24 horas e você pode setar isso e pode deixar isso animado também. Então existe a possibilidade de você animar e deixar rolando aqui. Então, aqui a gente também tem alguns presets. Então, eu quero midnight, ou não, eu quero o momento que o sol está nascendo. Então, eu tenho vários presets aqui, ó, de vários céus, e eles já estão prontos. Então, assim, putz, preciso setar rapidamente, eu já coloco aqui. Um deles é esse aqui, ó, Storm, que seria meio que uma tempestade, um ambiente assim. Lembrando que, ó, se eu setei o céu, eu preciso dar uma ajustadinha na luz para condizer com o céu ali. Então, ó, posso deixar ela aqui um pouco, a cena um pouquinho mais escura, talvez. Aí ela vai ter que meio que combinar com a iluminação que eu tô fazendo geral aqui.
Então, o Post Process também, a gente tem a exposição. Eu posso dar uma compensada aqui. Pô, sendo um pouquinho mais escura porque está à noite. Opa, menos 0.3 por 0 aqui. Aí. Então, uma cena um pouco mais escura e tal por conta disso. Posso vir aqui na iluminação geral e colocar um tom mais azulado, talvez. Aí vai depender muito da proposta ali. Mas como é à noite, talvez aquele laranja não colabore muito. Então aqui a gente tem uma cena onde está iniciando uma tempestade, trovejando. A gente consegue definir aqui o tipo de nuvem que a gente quer. Ó. Então ele já tem alguns presets de nuvem ali. Ok. Então, dependendo da situação, a gente usa uma ou outra. A gente consegue dizer se a gente quer o padrão, limpo, céu, com um pouco de nuvem, médio ou super pesado. Vou colocar super pesado aqui. E aí escolhe o tipo de nuvem. Ó. Então, céu limpo, o céu com um pouco de nuvem, um pouco mais, médio, tem o padrão aqui e super pesado, o máximo possível de nuvens. Outra coisa que a gente tem aqui, ó, aquele Global Overall Color. Então eu consigo dar uma tingida de cor por cima de todo o céu. Ó. Então se eu precisar achar que é interessante, eu posso fazer isso. Para acertar mais o tom ali fino e chegar naquilo que a gente acha que é interessante. Tem outros parâmetros aqui, como esse aqui que é o fog da linha do horizonte, e mais uns outros aqui que são interessantes, como o tamanho do sol, o brilho das estrelas a gente viu, no caso da lua, quer ver, ó, a gente consegue definir ali o tamanho da lua, enfim, a gente consegue definir muita coisa através desses parâmetros aqui. Até aqui na tempestade o quanto que vai ser o brilho desses raios, a tonalidade, a frequência com que eles vão cair. Então, ó. Então a gente consegue mudar, configurar e acabar setando aquilo que é mais interessante para a sua cena em si. Ok? Esse aqui, ele não é padrão da Unreal, mas ele é de graça. Então você pode colocar ele ali. Beleza, vamos para o próximo. Vou deletar ele aqui. Para o próximo vamos deletar também o Fog aqui. O último, ele é o mais completo, é o Ultra Dynamic Sky. Ele basicamente é uma blueprint com todos os recursos que a Unreal tem ali por padrão, mas já configurado muito mais coisa e com vários outros adicionais que eles colocaram ali, que é para deixar a sua cena realmente completa e bem trabalhada. Eu vou aplicar aqui na cena, então, ó, quando eu abro ele aqui, eu tenho essa blueprint aqui, vou arrastar e soltar na cena. Então você já percebe que é uma nuvem volumétrica, ela tem volume mesmo. Então já é muito mais interessante. E uma coisa legal aqui também é que, ó, eu vou vir aqui na câmera e jogo um valor alto aqui, ó, colocar 80. E vou saindo. Ó, você começa a ver o planeta já. Ó. Começa. Deixa eu ir bem longe aqui. Então, a gente tem essas nuvens volumétricas. Isso ajuda pra caramba, porque quando a gente tem essas nuvens que elas não são só texturas, dependendo de uma cena onde você quer que a câmera passe no meio das nuvens, ou vai dar um close no avião, ou então a sua construção está num lugar muito, muito alto, é legal ela estar, às vezes, até sobre as nuvens aqui, assim, ó. A gente configurar ela, deixa eu colocar aqui o Sky, Covered, aqui, ó, deixa eu aumentar as nuvens, e de repente a sua cena ela vem abaixo das nuvens, ou passa por elas, ó. Então é legal ter elas volumétricas para você poder fazer uns efeitos diferentes também, ok? A gente tem vários controladores aqui.
Um deles é o Time of the Day, então eu vou baixar ele aqui, ó. Então aqui já está escuro à noite, tá vendo? Ó? Ele tem um céu muito bem trabalhado, muito legal, interessante. As nuvens também ficam bem legais. O Cloud Coverage, que é o quanto que ele vai cobrir de nuvem, né? O quanto de nuvem a gente vai ter, ó. Pode ter um pouco, pode ter muito, vai depender da cena. E aqui o Light Source agora, a gente vai tirar ele um pouquinho ali. Outra coisa que a gente tem aqui, ó, vou aumentar aqui. A gente tem, por exemplo, aqui é um nascer do sol, um amanhecer, e você percebe que ele fica muito interessante. Ele já colocou pra gente aqui ó, um fog, que a gente consegue configurar. Ele já colocou pra gente ali um efeito no céu que ficou muito legal. E a gente consegue aumentar aqui ó, as nuvens. A gente consegue ir ajustando ali. Vou colocar num outro momento aqui. Vou avançar mais um pouquinho, ó. Aqui seria durante o dia ali, né? Mas o fog está muito forte. A gente pode vir e abaixar aqui. A gente tem vários parâmetros. E um deles é para controlar o fog. Então, vou colocar mais um 0 aqui, ó. A gente deixou o fog mais leve. E você pode configurar, ele utiliza esses gráficos aqui. Então, ó, se eu quiser um tom, em vez do tom azulado, o tom um pouco mais pro tom quente, ó, eu troco. Se você prestar atenção aqui, ele ficou mais nesse tom aqui, ó. Agora, se eu quiser voltar pro tom azulado, ó, aqui nessa parte aqui ele ficou um pouco mais azulado. Então a gente consegue ajustar, ele tem vários gráficos já aqui, ó, montados, para você testar e poder setar ali o tom que você acha mais interessante. E, putz, errei, zoei tudo aqui, clica na setinha amarela que ele volta para o padrão. Ok? Aqui a gente consegue colocar talvez até um pouquinho mais. Deixa eu ver. Vou colocar uns 3 aqui. Ok. A gente tem muito parâmetro para configurar aqui, muita coisa legal que dá para colocar. Vou avançar um pouco mais no ciclo do dia. Ó, é legal que as nuvens fazem sombra, tá vendo? Você tem uma iluminação gerada pelas nuvens. Isso ajuda pra caramba aí na nossa cena. Aí, ó. Então aqui o finalzinho de tarde e ali a gente já tem a lua, ó. Então é legal que, por exemplo, putz, eu quero mexer nessa lua, quero ela maior, mais imponente. A gente sabe que no planeta Terra a lua nunca vai ser maior do que o nosso dedão, em vista, se você colocar e comparar assim. Mas, artisticamente, às vezes vale a pena roubar um pouquinho para ela ficar um pouquinho maior, ficar um pouquinho mais... chamar um pouco mais a atenção. Então aqui, ó, em Moon, eu tenho o Moon Scale. Posso aumentar ela ali, ó, o tamanho dela. A inclinação dela. Então eu consigo posicionar ela ali de uma forma que for mais interessante para minha cena. A fase da lua, então a lua cheia, minguante, enfim, você consegue colocar qual é a fase da lua que você quer. E você percebe que isso influencia diretamente na iluminação da nossa cena, diretamente no sol. Tá tudo extremamente interligado, isso é muito legal. Aqui, ó. Aqui a intensidade, o brilho, a cor ali. Você quer aquela lua um pouco mais amarelada ou não, se é o tom dela um pouco mais azulado com o céu. Então você tem vários parâmetros aqui interessantes para você poder customizar, incluindo isso para as estrelas, para o céu, para o sol ali. Então, ó, as estrelas, a intensidade do brilho delas, o tom. Então aqui, ó, agora elas estão mais alaranjadas. A velocidade, o timing, se você quer menorzinho ou maior, enfim, você consegue ajustar isso para melhor se encaixar com o seu projeto. E uma coisa interessante pra caramba disso, ele tem também a aurora boreal, ó.
Então, putz, a aurora boreal fica bonito pra caramba, dependendo do que você for fazer de projeto, encaixa super bem. É bem específico, mas talvez em algum momento você utilize. Você pode, igual o outro, setar aqui para dizer qual luz que é o seu sol, para que ele ajuste o posicionamento do seu céu em relação àquela luz. Você consegue setar qual luz vai ser a lua. Se você já tiver alguns desses outros itens, como o Skylight e o Fog, você já vincula ele aqui para ele poder controlar ali todo o céu linkado com o que você já tem. Ok? Aqui a gente tem essa opção Legacy, que a gente consegue marcar e setar manualmente essas configurações. Não recomendo, a menos que você não consiga fazer o efeito que você quer, porque aqui também, ó, então eu conseguiria fazer manualmente o efeito. Só recomendo se você, não consegui chegar no céu que eu queria exatamente desse jeito. Aí, ok, desmarca aqui e configura a seta na mão, cada um dos parâmetros de cor, do horizonte, das nuvens, enfim, para que você consiga bater ali o tom específico que você gostaria. Vamos mostrar mais uma coisa aí interessante desse céu. Vou colocar... achar um ponto interessante. Aqui, ó, pode ser esse aqui. Tem esse Ultra Dynamic Weather, que é para fazer os efeitos do tempo. Então, se eu arrastar e soltar aqui, ó, ele vai começar a chover na minha cena. Os dois, eles ficam vinculados, um trabalha ligado no outro. Então, aqui, ó, Cloud Cover tá muito grande, ó, tá cobrindo demais. Quanto mais nuvens eu tiver, mais vai chover. E aqui a gente consegue mudando a intensidade. Então, aqui, ó, consigo deixar essa chuva mais intensa ou menos intensa. E obviamente ele está vinculado com esse céu aqui. Então eu vou colocar colocar nesse momento aqui. Ele está caindo a chuva. Se estiver muito mais coberto, ele vai chover muito mais. Então, ó, o que a gente pode fazer é vir no Dynamic Sky aqui e baixar um pouco o fog dele. Ou mudar também a altura aqui, ó. A gente tem a altitude onde essas nuvens estarão, ó. A gente consegue ajustar isso também. Vamos baixar aqui. E aqui, ó, o fog um valor menor vai auxiliar a gente ali. Aqui nesse caso a gente pode voltar com a iluminação, né? E aí você percebe que a chuva tá caindo aí, ó. Ok? Então é uma forma que você tem de controlar o tempo também. Aqui diz o quanto de nuvem vai estar cobrindo. Aqui tem tanto que está caindo pancada agora de chuva, tá vendo? E se eu deixar algo mais leve, essa chuva cai de forma mais leve. Então depende do quanto de nuvem que você coloca ali. Aí, ó. Aqui tem o máximo de partículas que a gente quer utilizar. Aumentei, ó, para que a chuva ficasse mais visível. Vou mudar um pouco o tempo aqui. Colocar pente à noite. E a gente vem aqui no light. Diminui um pouco, né? Já que tá à noite. Agora a gente pode até
voltar um pouco com... vamos aumentar aqui, ó. Então, ó, fica uma chuva interessante, ajuda pra caramba do projeto. A gente consegue ganhar uma qualidade interessante ali. Ó. Eu tô bem em cima de uma nuvem, ó. Deixa eu voltar pro nosso cenário aqui. Tem uma forma também de você conseguir fazer um céu interessante de uma forma muito rápida, muito prática, com muita opção para você poder configurar. Muita coisa mesmo. Você tem aqui até alguns parâmetros que ele mescla. Você pode mesclar, ó, as nuvens 2D com as 3D para fazer um céu mais interessante. Você consegue marcar aqui, ó, para ele animar dia e noite, dizer quanto dura um dia, quanto dura a noite. O time speed aqui, então você consegue deixar isso animado. Tem muita coisa mesmo. É legal vocês darem uma mexida, testar algumas coisas, tentar fazer algumas coisas específicas que vocês gostariam para ver qual que é o resultado. Ó, aqui é o... tá a laranjinha marcando as partículas de chuva ali, ó. Ok. Pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante. Vou estar disponibilizando aí no WhatsApp esse arquivo para vocês poderem testar esse céu e tal, e tá mexendo. E vejo vocês na semana que vem. Obrigado, tchau, tchau.